Bom dia, Critica Brasil. Hoje é sábado, 11 de maio. Tudo bem com vocês? Eu sou a Niobe Cunha, jornalista aqui de São Paulo, fazendo a minha live diária aqui para vocês. E muita gente já falou, né? Enfim, vocês já devem estar sabendo, mas existe uma coisa bastante desagradável acontecendo a certos ministros, né? O ministro da Justiça, Sérgio Moro, assim, tem sofrido derrotas bastante humilhantes enfim, nesse governo. E a última foi a perda do COAF, né? O COAF voltou, né? Foi votado e tal, e ele acabou voltando para o Ministério da Economia. E aí a gente precisa entender um pouquinho o que isso quer dizer, né? Vamos fazer aqui uma reflexão juntos. Por que o Moro queria o COAF? O COAF, como vocês sabem, é aquele órgão que faz o controle das transações financeiras, né? Ele tem acesso a transações financeiras acima de certos valores. E ele vai cruzando dados, e quando se faz uma investigação, ele vai cruzando dados. Ele não tem só essa função de oferecer provas ou de investigar, mas ele tem uma função dentro da economia mesmo, né? De saber por onde caminha o dinheiro, os investimentos, enfim. E ele voltou para o Ministério da Economia, onde ele sempre esteve, e foi no Ministério da Economia que foi detectado o caso Queiroz, né? Vocês lembram disso? Quando o Queiroz, quando descobriu-se a história do Flávio Bolsonaro com o Queiroz, o COAF estava dentro do Ministério da Economia. O que fez Sérgio Moro, assim que assumiu a primeira ação do Sérgio Moro, foi puxar o COAF para ele. Por que ele fez isso? Gente, o Sérgio Moro, ele não é bolsonarista, ele é um tucano, a gente sabe disso. Ele, inclusive, já tinha sido filiado, ou se desfiliou, sei lá. O pai dele foi fundador. Todo mundo sabe que ele tem afinidades com tucano, não era segredo para ninguém, vivia saindo em fotos abraçados com Aécio, enfim, com a tucanalha toda. Porque ele viu uma oportunidade de chegar ao STF, que é o grande sonho dele. Ele abriu mão da carreira de juiz dele para seguir para o Ministério da Justiça, para ter acesso a uma vaga no STF. Ao chegar lá, deu essa confusão, ele quis proteger o chefe. O que ele fez? Ele puxou o COAF para ele, falou, não, pode deixar que aqui comigo está seguro, e declarou que todos os dados do COAF, a partir daquele momento, seriam sigilosos. Os dados do COAF, a maioria são dados públicos, que você pode requerer. Ele declarou o sigilo e tomou para ele. O que aconteceu? Com isso ele ganhou um certo poder sobre o governo Bolsonaro. Um poder do quê? O que esse juiz sempre fez com... O que foi a Lava Jato, se não um processo de chantagem? Todo mundo sabe, Tacla Duran está lá na Espanha. Os delatores foram chantageados a falar nomes que tanto o Ministério Público... Eu, de novo, derrubando as coisas. Tanto o Ministério Público como o juiz Moro queriam ouvir. Né? Eles foram chantageados, todo mundo sabe disso. Tacla Duran falou 1000 vezes, falou lá com o Paulo Pimenta e com o Vadir, que era chantagem, eles ofereciam chantagem, diminuição de pena, enfim, era chantagem. Sérgio Moro, de posse desses dados do COAF, ele poderia chantagear esse governo. Ter acesso a dados dos filhos, do governo, que sabe-se que ali é cobras e lagartos que tem no COAF. E, fora isso, muitos congressistas estão ali mapeados pelo COAF. O senhor Paulo Guedes também deve ter o rabo preso ali nas suas transações financeiras. Portanto, estava-se uma guerra
um cabo de guerra entre o COAF para a economia e o COAF para a justiça, porque o Sérgio Moro poderia usar isso como moeda de troca por exemplo, do seu projeto anticrime. O projeto anticrime dele é um projeto que beneficia milícias, que beneficia o governo Bolsonaro, mas que também colocaria, provavelmente, entregaria meia dúzia de cabeças que não interessariam ao governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, precisando aprovar a reforma da Previdência, não poderia ter essa fragilidade na mão do juiz Moro. O que fez o governo Bolsonaro? Devolveu para o Ministério da Economia, agora está lá com o Paulo Guedes, quietinho, que vai saber como lidar melhor com isso. E Sérgio Moro sai enfraquecido desse debate todo, porque, enfim, o seu projeto anticrime já foi bastante criticado por juristas, foi bastante criticado, inclusive, por congressistas, enfim, que só interessaria mesmo as milícias, né, a polícia, enfim. Então foi... E a própria polícia, tem uma ala da polícia que criticou também. Então, Sérgio Moro está desmoralizado, gente. Sérgio Moro está bem... ele não pode... Segundo fontes, né, dizem que ele pensou em dar baixa, em sair do ministério, mas ele não teria para onde ir, e ele é uma peça importante aí nesse governo. Ele, sem dúvida, ele arrasta votos. Então deve estar sendo feito ali, na cozinha ali, deve estar cozinhando uma poçãozinha para acalmar os ânimos de Sérgio Moro, que, assim como os militares que eu comentei hoje, está se expondo bastante, de forma bastante humilhante diante desse governo que ele, né, um governo cercado de milícias. As pessoas perguntam, os jornalistas perguntam para ele na coletiva e ele não tem o que responder. As pessoas perguntam cadê o Queiroz, ele diz que ali não é o lugar para se perguntar isso, enfim. Ele não tem as respostas que ele deveria ter como ministro da Justiça e ministro e Secretaria de Segurança. Ele não tem para onde ir. E isso leva a gente a uma reflexão bastante importante, né? Esse homem já foi o homem mais importante do golpe. Esse homem foi a figura central do golpe que derrubou Dilma Rousseff, que prendeu Lula. E esse homem está passando por está pagando esse karma, né? Agora, de figurar como uma pessoa que, enfim, está ali esperando alguma vaguinha em algum lugar que ele possa amarrar o burro dele, porque deu ruim, né, ministro? Deu ruim. Quer dizer, deu ruim até a página 2, né, gente? Porque dá ruim só dá para nós aqui, trabalhador desempregado, aposentado, professor, médico, né? Só dá ruim para nós. Para eles dá um ruinzinho, mas eles se viram, gente, eles se viram. Esse é o Critica Brasil, eu sou a Niobe Cunha, convido a todos a assinarem o canal, a partilharem o canal com as pessoas, a convidarem as pessoas para conhecerem o canal e virem aqui nesse debate bom de bola. A verdade doa quem doer. Amanhã, domingo, Dia das Mães, estou aqui com vocês com uma mensagem bacaninha aqui para todas as mães. E tem pais que são mães, então a mensagem é para todo mundo. Beijo!